empresas de tecnologia sustentaram todo o crescimento. A gente conversava aqui ao longo de todas as quintas-feiras desse impacto, né, que a gente não percebia nos índices porque as grandes empresas de tecnologia estavam sustentando esse crescimento, enquanto as demais empresas seguiam com esse sofrimento, esses desafios. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, porque você falou que, de repente, o PIB não reflete a realidade ou, de repente, toda esses desafios, né, que estão sendo impostos aí. Eu conversei com algumas pessoas recentemente falando sobre, talvez, investimentos nesse segmento de um varejo que tem uma exposição um pouco maior à inflação, que consegue repassar a inflação, que consegue reduzir um pouco as margens e tudo mais, que inclusive algumas dessas empresas até estavam se saindo bem nesses dias mais desafiadores para as Big Techs. Nesse contexto, inclusive de temporada de resultados, a gente pode ver algumas empresas, né, que sofreram bastante da economia real, tendo uma melhor perspectiva ou até um melhor resultado por conta dessa pujança, desse crescimento econômico dos Estados Unidos, Fábio? Felipe, eu acho que a gente viu no último trimestre foram as empresas que mais caíram, foram o consumo básico. Walmart, Costco, as empresas desse nicho, elas vieram apanhando. Se eu não me engano, o índice chegou a cair 8% nessa pernada de julho para cá, que é um setor defensivo, justamente a galera indo para o posicionamento do a economia está crescendo, olha o PIB, 5%, justifica. Eu acho que ainda não. Como o próprio Van Dijk falou, aqui, se você olhar por métrica, a Bolsa está muito cara, olhando para uma taxa de 10 anos de quase 5%. Ela está com um prêmio de risco baixíssimo e com price to earnings muito alto, acima da média histórica, que é 19, ela está tradando a 25, muito puxado pelas empresas de tech. O trade de tech, para vocês terem uma ideia, é o trade mais crowdado, é o trade que está com mais posição, porque todos os fundos, os grandes investidores, estão comprados nas 7 magníficas, que a gente está chamando agora Manga, mais Meta e Tesla. Né? Eles zoaram a minha Manga e meteram mais 2, aí não dá para fazer sigla nenhuma. Então meteram para Magnífica. Qual que é o problema? O problema todo é que o único ponto que eu discordo do Van Dijk é que eu acho que o Fed não vai mais subir juros. Só que ele vai manter os juros altos. E essa cascata só não acelerou porque o Covid foi muito bom para um aspecto da economia americana. Hoje, mais de 90% dos americanos está com a casa financiada a 3,25 de juros. E o juros está 8. Então, esse fator que faz o americano buscar dinheiro, ele não vai usar porque ele vai falar, eu não vou refinanciar minha casa e trocar uma taxa de 3 e pouco por 8 e também vou deixá-la no mercado pelo meu preço de venda. Se comprarem, compraram e eu fico de aluguel, tanto que o aluguel foi o que mais caiu, agora está voltando a subir justamente pela falta de estoque. Se o americano tivesse necessidade de começar a vender ou refinanciar a moradia, a bomba relógio ia ficar mais robusta. Isso tem segurado o mercado. Ele está vivendo do salário e vocês já estão vendo que o salário não é suficiente porque pega os pequenos gastos. Prestação de carro, já estamos com o índice de delinquência mais alto desde 2007. Dívida de cartão de crédito, 1 trilhão no ano. E agora, em outubro, foi quando voltou o pagamento do student loan, da dívida estudantil. Então, agora, esse orçamento que já era apertado vai ficar mais apertado ainda. Eu ainda acho que a gente está num cenário que eu venho batendo na tecla e venho apanhando muito porque a pessoa não sente. Mas a Bolsa de final de julho para cá perdeu 4 trilhões. O S&P caiu 400 pontos, quase 10%. Ele estava subindo 20 no ano, está subindo 10%. Só que a pessoa não sente porque as grandes não caem, como o Van Dijk falou. Apple, a Google ontem caiu 10%, todo mundo estava desesperado. Mas a Microsoft, Apple, a própria Tesla, o Facebook, dificilmente tem movimentos robustos e seguram o índice. Só que o resto está caindo e caindo bastante, só que sangrando aos poucos. Eu ainda acho que a gente vai ver, ainda mais agora, com o tom sombrio dos CFOs e CEOs para o próximo quarto, esse movimento de a dor ser constante ainda até resolver. O que resolve? Porque no pano de fundo, Felipe, eu não consigo ver nenhum drive
positivo nesse momento. A gente tem uma possível guerra acontecendo, acabaram de bombardear uma base americana na Síria, está saindo aqui fora. O Biden foi para o quarto do pânico lá resolver problema ontem, hoje vai fazer um pronunciamento. A gente já teve um mass shooting aqui ontem em Maine, um maníaco matou 22. A economia está difícil. O emprego segura porque não pudemos importar mão de obra, a fronteira ficou fechada até o começo desse ano. Emissão de visto está demorando. Temos o problema migratório aqui com a fronteira do México, que subiram a cerca, está todo mundo passando. E 2 candidatos, Trump e Biden, que vão degladiar o ano que vem, que não são vistos como candidatos fiscalistas. Uma dívida de 34 tri. A China ainda buscando o seu espaço. Eu não vejo drive para uma inversão de humor aqui nos Estados Unidos e o crescimento que está precificando. Então, eu ainda acho que a gente vai lentamente sofrendo, vendo cada vez... Falavam em 4.800, estamos em 4.200 no S&P, capaz de perder esse 4.200 hoje, vou até ver onde está agora, já perdeu o 4.200, daqui a pouco a gente está falando em 4.000. Essa lentidão, essa morte sangrenta, que a gente chama aqui Death by a Thousand Cuts, é a pior coisa que podia ter para o mercado, porque ela vai te sufocando. E eu não consigo ver ainda nada que mude. Óbvio, só fazendo um parênteses, porque você também conversa muito com esse tipo de público, para o investidor de longo prazo, é a oportunidade que ele está tendo de se acumular bons ativos a bom valor, porque os valuations estão depreciando com tudo que está acontecendo. Só que eu ainda acho que vai piorar um pouco, porque esses juros não caem e a curva agora está flat, os juros longo altos prejudicam muito, não melhora tão cedo. Eu não vejo drive para melhor. Eu acho que a gente vai ficar nesse pain trade por um bom tempo ainda. Maravilha, perfeito, perfeito, Fábio. Obrigado por participar aqui com a gente, sempre muito bom recebê-lo aqui às quintas-feiras. Um abraço, uma ótima semana para você. Obrigadão, Felipe, obrigado pessoal da bancada, Paula, Vandic, uma boa semana para vocês, a gente se fala semana que vem. Valeu, um abraço. Fábio Fares, valeu. Ele que é especialista em análise macro aqui com a gente, 11 horas e 35 minutos. Maurílio Goldner, como que está a movimentação do mercado? Como é que está essa variação dos ativos aí? Conta pra gente. Vamos lá, Felipe. Eu trago aqui antes um panorama das bolsas americanas.